Boa tarde, internauta que nos acompanha por meio do nosso site ou das nossas redes sociais. Neste dia, recebemos mais uma visita aqui no nosso novo estúdio e o tema, mais uma vez em debate, é política. Ao meu lado está a jornalista Ana Paula Wilson, que vai me ajudar aqui a conduzir essa conversa. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Cris. Boa tarde, prefeito, ex-prefeito. Boa tarde, Claudinho. Nós estamos recebendo hoje a visita do Cláudio Keller, presidente do PP aqui de Marechal Rondon, vereador licenciado, e o Anderson Bento Maria, ex-prefeito de Maripá e que foi candidato a deputado estadual pelo PP nessas eleições. Boa tarde a vocês dois, muito bem-vindos aqui. Boa tarde, Maria Cristina, boa tarde, Ana. Uma satisfação mais uma vez poder voltar aqui, agora nesse estúdio aqui, né, trazendo palavras de agradecimento e conversando com vocês. Obrigado, Claudinho, pela companhia aqui junto também. Boa tarde, primeiramente, aos internautas do presente, às jornalistas Maria Cristina, a Ana. Agradecimento também a todos os eleitores, né, que oportunizaram fazer essa votação expressiva ao nosso candidato e amigo Anderson Bento Maria. Bom, Anderson, para começar, que avaliação você faz do resultado das urnas de domingo? Olha, eu faço uma avaliação positiva, né? Eu acho que assim, avaliando o trabalho que a gente desenvolveu ao longo desse período, como 1 ano e 9 meses, né, eu dizia muito isso em outras entrevistas aqui já, né, um trabalho que eu fiz de pré-campanha como ninguém tinha feito, então eu precisava me tornar muito conhecido, percorrer esses municípios, falar um pouco da minha trajetória política, convencer as pessoas de que Anderson era uma boa opção para poder representar essas cidades na Assembleia Legislativa. Eu fiz isso com muita vontade, né, com muito dinamismo, com muita dedicação, e não foi diferente no período de campanha, nos últimos 45 dias, né, saindo muito cedo de casa, voltando tarde da noite, para poder levar essa mensagem ao maior número possível de pessoas. Você sair de uma cidade pequena, onde eu fiz 3.042 votos, 74% aproximadamente dos eleitores de Maripá votaram no Anderson Bento Maria. Para mim isso é uma honra também, um reconhecimento, né, do trabalho que a gente desenvolveu lá atrás, 8 anos como prefeito, né, ficando um período fora e ter tido esse reconhecimento, entendimento da população de Maripá, de fazer o dever de casa, fazer com que Anderson fosse o mais votado em Maripá, e fazer quase 17 mil votos fora de casa, né, saindo de uma cidade pequena, para mim é um orgulho, uma honra muito grande, apesar de não ter me elegido, mas estou muito feliz, muito contente de chegar próximo a 20 mil votos. Bom, justamente você quase fez 20 mil votos, faltou ali uns 8 mil e pouquinho para ser eleito. O que você acha que faltou para conseguir êxito na eleição? Uma série de coisas, na verdade, assim, eu procuro olhar o lado positivo, né? O tanto que a gente se dedicou, né? Anderson Bento Maria não era deputado estadual, Anderson Bento Maria não tinha emenda para destinar, Anderson Bento Maria não teve nenhum prefeito que apoiou a minha pessoa nesse processo eleitoral, poucos vereadores nos apoiaram. O que eu tive foram pessoas, o Partido Progressista em várias cidades que abraçaram a nossa candidatura, lideranças importantes, né, voltadas a vários segmentos da sociedade organizada, que entenderam que o Anderson era uma das boas opções, né, com a sua juventude, com o meu conhecimento técnico como arquiteto e urbanista, né, mas é difícil fazer campanha, né, você conseguir percorrer 100 cidades, como eu sempre dizia, né, eu tinha ido na pré-campanha a 103 municípios. Agora eu estou fazendo uma avaliação para ver em quantas cidades eu fiz votos, ainda não tenho essa informação. Mas diante desse cenário, eu acabei me dedicando mais aqui na região oeste, onde eu estava mais próximo, que era mais fácil sair de casa, se fazer mais presente aqui em Marechal, Palotina, Nova Santa Rosa e outros municípios lindeiros aqui, onde a gente teve uma boa votação. Então eu acho que nós não erramos, né? Nós fomos muito longe, na verdade, e vocês são testemunha. Eu já estive aqui outras vezes no estúdio, quando eu dizia à população do oeste, né, enquanto alguns desmereciam a minha pessoa, dizendo, olha, ele está saindo de uma cidade pequena, não tem chance de chegar lá. Eu falei, não, eu tenho chance sim. Se eu fazer 30 mil votos, eu vou me eleger. E eu sempre falei com a verdade, com todas as pessoas. O último candidato que se elegeu na nossa chapa, se elegeu com 8.400 e poucos votos. Então me faltou 8.650 votos para buscar essa cadeira. Uma das dificuldades que eu tive é não ser de uma cidade grande, de um porte médio. Então isso é uma avaliação que a gente vai levar daqui para frente agora, para rever esse processo todo, né? Mas assim, estou muito feliz de chegar próximo aos 20 mil votos, né? De ter feito uma campanha com poucos recursos financeiros, né? Uma campanha limpa, uma campanha sem ofensa, sem denegrir ninguém, uma campanha de proposta, de diálogo, né? E ter trabalhado muito. Então isso é um reconhecimento
e estou muito feliz. Anderson, você falou que fez 73% dos votos no seu município, né, Maripá. Você ficou feliz com a votação que você alcançou lá? Extremamente feliz, Ana, porque a gente sabe que é difícil fazer voto numa eleição a nível estadual e federal. Uma eleição a nível municipal, muitas vezes tem 2 ou 3 ou 4 candidatos. Né? Para você ter ideia, em Maripá, 88 candidatos a deputado estadual fizeram votos. 88 pessoas pegaram votos em Maripá e eu tive a oportunidade de fazer 73,73% dos votos. Você estava esperando esse índice ou esperava mais ou de repente até menos, justamente pela pulverização de candidaturas? Eu esperava em torno de 60% dos votos, realmente por causa da pulverização, como você disse. A gente entende um pouco, né? Eu estudei muitos números aqui na região oeste para compreender onde é que eu podia atuar, de que forma eu podia atuar, como é que eu conseguiria fazer voto em cada uma dessas cidades, e a minha estimativa era em torno de 60%. Deixa eu olhar a colinha aqui que você está carregando para saber quantos votos você fez aqui em Rondon. Aqui foram quase 4.000 votos. Claudinho, como é que você avalia essa votação dele, do Anderson, né, aqui em Marechal Rondon? Extremamente positiva. Primeiramente, essa votação se deve, o mérito em especial, ao próprio Anderson, pela forma de ser, a pessoa que ele é, a humildade que ele transparecia em todas as reuniões que o partido o levou. E também o engajamento do Partido Progressista, aqui em Marechal Cândido Rondon, tanto do vereador, que hoje está na Câmara, que é o Carlinhos, como dos que foram candidatos na eleição passada, que é a Mary e a Nice, né, juntamente comigo, que também sou vereador licenciado e hoje como diretor-presidente da Proem, e muitas outras pessoas, amigos, familiares, que sentiram confiança no Anderson Bento Maria. A gente também ouviu muito isso aí, que não teríamos possibilidade de o eleger por ele ser de uma cidade pequena, mas provamos que quase chegamos lá. E com certeza a próxima virá, e a gente sempre já está falando isso, que o Anderson será candidato sim, para a próxima, espero que sim, né, Anderson? Estou, quem sabe, às vezes antecipando, mas não sei qual o pensamento dele, mas nós, do Partido Progressista, aqui em Marechal, continuar trabalhando juntamente com ele. Claudinho, eu escutava um pouco antes da eleição algumas pessoas dizendo que o Anderson não ia fazer nem 1.000 votos aqui no município. Essa votação que se aproxima, por exemplo, do Ademir Bir, que é de Rondon, né, o Ademir Bir do MDB, que é de Marechal, já foi deputado, ficou dentro do esperado de vocês ou ficou bem acima do esperado? Internamente ficou dentro do esperado, porque a gente sabia da nossa capacidade e do trabalho que a gente vinha fazendo. Não precisava ficar demonstrando isso para ninguém. Acho que o trabalho ele tem que ser feito dessa forma. E assim foi feito e ficamos muito felizes que conseguimos aí atender a nossa expectativa. Bom, e o Claudinho jogou a bola, a gente quer saber, Anderson, existe a possibilidade de você disputar a eleição de 2026 como candidato a deputado estadual ou isso ainda é algo impensável no momento? Olha, eu vou começar pelo começo. Eu queria... desde já agradecer muito todos aqui em Marechal Cândido Rondon, né, que abraçaram a nossa candidatura. Nós conversamos lá em janeiro, né, Claudinho? Então, você vê um trabalho aí em poucos meses, a gente chegar num patamar de quase 4.000 votos aqui é um trabalho de muitas pessoas, de envolvimento de muitas pessoas aqui. Sou muito grato ao Partido Progressista, que soube compreender a importância, abriu as portas da cidade para mim, me levou aos 4 cantos, nos comércios, nas empresas, nas indústrias, nas cooperativas, várias reuniões que nós fizemos aqui para que eu pudesse levar essa mensagem, conhecer essas pessoas e me colocar à disposição dessas pessoas. Então fica aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento a todos que ajudaram neste processo. Um agradecimento especial ao Claudinho, que conduziu esse processo, o Carlinhos, vereador, os nossos suplentes de vereador, a executiva do partido, as lideranças que abraçaram a nossa candidatura. Nós plantamos uma semente, viu, Maria Cristina? E, se Deus quiser, nós vamos colher frutos dessa semente tão logo. Então, você me conhece, eu sou muito transparente, eu já me coloco hoje à disposição como pré-candidato a deputado estadual nas eleições de 2026, sim. Vou fazer um trabalho como ninguém imagina. Todas as cidades que eu passei, só me dão uns 15 dias para mim descansar, eu vou fazer questão de voltar na maioria dos lugares, estabelecimentos, empresas, para agradecer essas pessoas, para continuar com essa parceria de amizade, para mostrar para vocês por que eu coloquei meu nome realmente à disposição. Eu vim para ficar, então eu aprendi muito, eu já tinha participado de outras eleições municipais, essa é a minha primeira eleição, vou agora filtrar aquilo que é importante eu filtrar nesse processo, para aprender, amadurecer ainda mais,
e tentar melhorar a nossa votação na próxima. Mas hoje eu já me coloco à disposição. Marechal, pode contar comigo. Eu não vou sair dessa cidade, vou estar muito presente aqui e quero ser, sim, ainda o deputado estadual de Marechal Clemente Rondon. Né? Me coloco à disposição hoje como pré-candidato nas eleições de 2026, sim. Anderson, você falava de aprendizado, você foi candidato outras vezes, esta é a primeira vez como, né, uma candidatura à Assembleia, concorrendo a uma cadeira na Assembleia. Qual é o principal aprendizado que você levou dessa experiência? Até porque você foi um dos candidatos que mais tempo se dedicou à sua candidatura. Olha, tem várias frentes, né, de atuação. Né? Primeiro, conhecer as pessoas. Né? Eu dizia isso, né? Se você quer representar a região, é preciso conhecer a região de perto. Né? Cada um tem as suas necessidades, seus anseios, e eu me dediquei a isso. Então, uma simples conversa, muitas vezes, né, com qualquer pessoa que fosse, para mim se tornou um grande aprendizado. Né? E eu levo isso para a minha vida toda. Né? Eu acho que ter tido essa oportunidade das pessoas abrirem as portas para eu poder me apresentar é fantástico. Então eu valorizei muito, sou eternamente agradecido a essas pessoas, a todas as lideranças que deram essa oportunidade e foi um grande aprendizado. Né? Vou levar para a vida toda. Né? É claro que tem as suas dificuldades, eu coordenei algumas campanhas municipais. Campanha municipal, você tem uma equipe maior, né? Você divide as tarefas. Numa campanha como essa, nós não somos deputados, como eu dizia, não tínhamos emenda para destinar, o nosso grupo era um grupo reduzido, que estava comigo dentro do carro, 4 pessoas todos os dias, e resolvendo por telefone, se dividindo os apoios nas cidades, né? Muitas vezes 100 km, 200 km de distância, 300 km de distância, tentando buscar voto em cada lugar, e fomos longe nesse processo. Então, foi muito produtivo, eu acho. Agora, como eu disse, vamos filtrar, vamos fazer uma análise mais rigorosa daquilo que a gente precisa melhorar para o próximo processo. Uma das dificuldades, eu sou muito sincero dizer a vocês, é ter poucos recursos financeiros. Eu gastei muito pouco nessa eleição, não gastei como outros candidatos que tinham muito mais recursos para gastar, então eu fui muito com os 2 pés fincados no chão, né, com muita humildade, e eu tenho certeza que os 19.855 votos que eu fiz na raça. Né? Foi pessoas que realmente queriam, que apostaram no Anderson, que acreditaram na minha palavra, no meu discurso, nas minhas propostas. Então eu tô aqui de cabeça erguida, né? Você acha que a questão da sua candidatura representar, de certa forma, uma renovação? Você é uma pessoa, um prefeito que vem de 2 gestões, uma pessoa nova, né? Digamos assim, na política, começando. Esse fato dessa renovação ajudou com que você fosse bem recebido, que as pessoas abrissem, te dessem essa oportunidade, inclusive de ser mais votado, como pessoas que já têm uma trajetória política, como foi o caso, né, de Marechal, você acabou fazendo mais votos que o Ademir, que é um político que tem uma trajetória mais extensa. Eu acredito sim, eu acho que aquilo que a vida nos proporcionou, o legado que a gente tem deixado como cidadão, né, como empresário, né, como gestor público que fui, então o meu nome chegou muito longe. Né, como os 8 anos que fiz gestão de Maripá, como presidente da MOP, fizemos um trabalho muito bom e a gente lembrou as pessoas nesse processo eleitoral do trabalho que a gente fez. Então eu fico muito engrandecido de a gente ver, o Anderson foi o deputado mais votado em Maripá, fiz 73%, o Anderson foi o deputado mais votado, Maria Cristina, em Palotina. Né, o meu berço, onde eu nasci, eu fiz 31% dos votos, fiz quase 6 mil votos em Palotina, onde tinha candidato próprio da cidade. Qual foi o município que mais lhe surpreendeu em termos de votação? Boa pergunta. Eu acho que talvez até mesmo Palotina, porque ontem, numa entrevista que eu dei, eu fiz essa pergunta se alguém em algum momento já tinha feito uma votação tão expressiva como essa, e as pessoas não sabiam se recordar se lá nas épocas de 1980, talvez alguém tivesse feito uma votação tão expressiva de 31% praticamente dos votos em Palotina, como Nova Santa Rosa. Eu ia falar, Nova Santa Rosa, você foi muito bem votado. 38% dos votos, né? 2.089 votos, é muito voto em Nova Santa Rosa, e também fica aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento, né? E aqui em Marechal também não é diferente. O Ademir Bir, quantos mandatos tinha da casa? Foi prefeito, 6, 7 vezes deputado, um processo aqui, né? E o Anderson chegar muito próximo da votação dele. Então é um trabalho muito forte que fizemos aqui, as pessoas realmente compreenderam. E pegando o gancho daquilo que tu me perguntou antes, talvez uma das maiores dificuldades que eu enfrentei nesse processo foi ter vindo de uma cidade pequena. Né? Você sair de uma cidade pequena e fazer quase 17 mil votos fora de casa
é orgulho para todos nós. Maripá hoje está feliz da vida, apesar de eu não ter me elegido lá. Mas, como Anderson Bento Maria não teve essa oportunidade de ter sido prefeito de uma cidade de porte médio, porte maior, talvez essa foi a dificuldade. Se eu tivesse numa cidade maior, eu conseguia sair com um arranque ainda maior para daí sim buscar esse mandato. Anderson, existe alguma possibilidade de assumir algum cargo no governo do estado? Talvez, né? Eu acredito que sim. Eu acho que o governo será inteligente em compreender, até mesmo tem feito isso, de se servir de pessoas políticas, mas técnicas ao mesmo tempo, e aí eu me enquadro nesse processo. Né? Eu dizia, eu quero continuar ajudando a região oeste do estado do Paraná. De que forma, não sei. Né? Talvez ocupando algum cargo importante da região, levando, né, sendo porta-voz da região oeste para o governo do estado, através de alguma, né, vinculado a alguma secretaria do estado. Mas se eu tiver essa oportunidade, vocês podem ter certeza que é para fazer bem feito. Ou mesmo ao lado do próprio Dilceu Esperafico, onde eu estive nesse processo, porque eu levei o nome do Dilceu, nós levamos o nome do Dilceu, né, a muitas cidades. Eu tinha 30, 40 cidades de dobradinha com o Dilceu Esperafico. Então agora é um tempo da gente rever algumas coisas, descansar um pouquinho e daí se estruturar para a partir do ano que vem voltar com gás total e poder ajudar ainda mais a região. Quer perguntar? Aproveitar o gancho. Você fala dessa questão da cidade pequena, né? E você também tem a pretensão em continuar na política. Existe alguma possibilidade do Anderson mudar de município? Olha, existe sim. Né? Agora eu preciso avaliar todo esse processo. Eu estou estudando todos os números, cada voto que eu fiz em cada cidade. Né? Como eu disse, eu sou muito grato a ter quase 20 mil pessoas que confiaram na minha pessoa, mas essa é uma das barreiras que eu enfrentei, uma dificuldade de não estar numa cidade maior. Então, diante do cenário da votação que eu fiz em algumas dessas cidades, ou até mesmo a própria cidade de Toledo, nesse processo sendo muito importante, eu fui o 7º candidato mais votado em Toledo. Eu fui o 4º candidato de fora de Toledo que teve a maior votação em Toledo. Então eu quero participar, eu quero ajudar o processo de 2024 em todas essas cidades. Não sei de que forma. Marechal não será diferente com o grupo aqui em Marechal. Nós vamos construir algo muito sólido aqui em Marechal, né? Porque a gente demonstrou a força nas urnas, a força que o grupo, que o partido tem através das suas lideranças locais. Então eu quero participar desse processo e vou fazer uma análise a partir do início do ano que vem. Se isso for interessante, né, quem sabe sim a possibilidade de Anderson acabar mudando o seu domicílio eleitoral por uma cidade maior e participar do processo eleitoral em 2024. Toledo deve ser o destino ou Palotina, que é a sua cidade natal? Uma das, enfim, seriam duas cidades importantes nesse processo. Eu acho que a gente vai ter um olhar com muito carinho, né, para a cidade de Maripá, que é o meu berço. Né, as pessoas já falam isso para que Anderson volte a ser prefeito de Maripá, mas a gente tem que ter um entendimento maior aquilo que o Anderson pode fazer por Maripá, aquilo que o Anderson pode fazer pela região oeste, se for deputado estadual daqui a 4 anos. Então, são duas cidades que estão, sim, no nosso mapa, que são cidades importantes nesse processo, como a cidade de Palotina, onde eu fui o candidato mais votado, e eu tenho tido essa abertura dentro lá da sociedade organizada, e Toledo também, quem sabe a gente vai buscar, nesse contexto também, um diálogo com as lideranças. Bom, o seu foco hoje, pelo visto, já está em 2026. Em 2024, a gente tem eleição municipal. Planeja participar, Anderson? Ser candidato novamente? Olha, vamos estudar essa possibilidade, né? Tudo depende do que vai acontecer daqui para frente. Daqui a pouco o Anderson pode contribuir ainda mais com a região oeste, a partir do ano que vem já, junto ao governo do estado. Temos que fazer uma análise mais crítica sobre isso, né? Talvez o Anderson participe do processo, sim, como candidato em 2024. Talvez o Anderson não participe como candidato em 2024 e continue ajudando a região oeste e ajudando os companheiros nas cidades. E se o prefeito Rodrigo Chanoski for candidato à reeleição, você apoia ele? Muito difícil. Eu não recebi apoio dele nas eleições nas eleições agora. Né? Eu acho difícil isso. Eu acho que, enfim, a gente vai construir isso em Maripá e a população acabou dando um recado nesse processo eleitoral, né, da forma como eles acreditam na pessoa do Anderson Bento Maria, depositando esse voto. Então, eu acho que a construção será de forma diferente no nosso município hoje. Claudinho, como presidente do PP de Marechal Rondon,
Como você avalia a votação do Dirceu Esperafico? Ele foi eleito deputado federal, mas a votação ficou abaixo do que certamente ele imaginava, na casa dos 100 mil votos. Ele fez em torno de 68 mil. O que você acha que aconteceu para essa votação ter ficado abaixo? Acho que pelo fato até dele ter ficado afastado os últimos 4 anos. Porque nós apoiamos e elegemos o saudoso deputado Schiavinato, que infelizmente a pandemia, através do Covid, os tirou de nós. E esse tempo que o Esperafico ficou afastado do mandato de como deputado federal, dificultou um pouco de levar o nome dele às pessoas. Além dele ser o deputado que mais trouxe recursos para o município de Marechal Cândido Rondon, e isso é fato e é de conhecimento de todos, não só para Marechal, como até para Palotina, Maripá, que é um exemplo enquanto o Anderson foi prefeito. E quem sabe às vezes essa busca da renovação, das pessoas quererem candidatos novos, foi o que dificultou um pouco, mas não tira o mérito do trabalho do Dirceu Esperafico. E com certeza ele fará por merecer. E Marechal Cândido Rondon e toda a região vai agradecer ao deputado Esperafico, pois ele vai fazer o trabalho brilhantemente da forma que sempre o fez. Você ficou satisfeito com o resultado de domingo em termos das eleições presidenciais, governo do estado, senado? Como é que você avalia, Claudinho? Algumas frustrações, tá? Primeiramente em relação ao nosso presidente. Sou Bolsonaro, sempre fui, já na eleição passada votei nele, continuo acreditando nele. De governo, atendeu as expectativas, meu governador era o Ratinho Júnior. Do Senado, a gente já imaginava essa disputa entre Paulo Martins e Moro. Fico satisfeito com a eleição do Moro também, porque acredito entre Moro e Álvaro Dias, acho que o Moro vem para renovar e dar um oxigênio novo no Senado. Deputado federal, conseguimos eleger o Esperafico e também fico satisfeito com a votação que fizemos para o Anderson aqui em Marechal. É claro, esperávamos que ele se elegesse, mas em Marechal Cândido Rondon, acho que os munícipes entenderam o recado que o Anderson trouxe e é uma pena que ele não está lá, mas como ele mesmo disse, quem sabe terá uma oportunidade junto ao governo e não deixará de olhar para Marechal Cândido Rondon. Tenho muita fé e muita confiança que esse menino vai longe. Anderson, e qual foi a sua avaliação no cenário estadual? A gente já imaginava, né? As pesquisas apontavam, apesar de que elas não são muito base diante do que se viu no cenário nacional, mas ficou dentro do que você esperava? Olha, quando a gente olha para a região oeste, nós que caminhamos todas as cidades aqui, a gente via algo diferente na região, né? A região aqui, as urnas mostraram, né? Nova Santa Rosa, acho que um dos primeiros municípios do Brasil, segundo do Brasil com a maior votação. Então, o agro é muito forte aqui na região oeste do estado do Paraná e tinha essa tendência do presidente Bolsonaro sair daqui com uma votação muito expressiva. Mas como a gente estava percorrendo já há um bom tempo 100 municípios, eu fui no sudoeste. Então, eu tinha informação do sudoeste, um exemplo onde o candidato Lula estava na frente naquele processo. Eu dizia isso para as pessoas que estavam caminhando junto conosco nesse processo. Olha, não é tão simples assim, né? Então, eu tinha os pés mais no chão, né? Claro que a gente gostaria que o presidente Bolsonaro, também sou Bolsonaro, estivesse na frente, saísse na frente nesse primeiro turno, né? Não foi o que aconteceu, mas também as pesquisas acabaram demonstrando algo errado nesse processo, porque a diferença foi muito pouca. Tinha pesquisas que mostravam 14, 15, 16% de diferença, e ela se aproximou muito perto um do outro, né? Então, nesse sentido, eu já tinha os pés mais no chão, sabendo que realmente era muito difícil, né, ganhar a eleição no primeiro turno. Mas chegamos próximo, agora vamos reverter. Bom, a gente tocou aqui num assunto muito por cima em relação à eleição municipal de 2024 e na semana passada o Ademir Bir, em entrevista para nós, declarou que o MDB vai estar com o PP no próximo pleito. Há alguma conversa já nesse sentido, Claudinho, do partido voltar à oposição, já que hoje o PP faz parte do governo municipal, está na base do prefeito Márcio Halber? Eu acho que foi um pronunciamento um quanto equivocado. Eu até não acompanhei a entrevista na semana passada, mas tive conhecimento essa semana em razão do trabalho que a gente vinha realizando frente da eleição do Anderson. Mas é importante deixar muito claro, hoje o Progressista em Marechal Cândido Rondon tem mais de 1.000 filiados. E a executiva ela é composta entre 22 a 25 mil membros. E em fevereiro, quando teve o convite do governo, através do prefeito Márcio Halber, da possibilidade dessa aliança do progressista com a base do governo,
ela foi praticamente que unânime dentro do grupo do progressista. Mais de 90% foram favoráveis a essa aliança, inclusive dos passados presidentes do progressista. E isso é uma demonstração que o progressista, da forma que ele age, não só no município, mas a nível de estado, que ele não fica pulando de um lado para outro. A gente está muito satisfeito com da forma que o Márcio Halber vem administrando o município e a gente veio para ficar. Tá? 2024, o Progressistas vai estar junto com o governo Márcio, independente se ele vai estar no União Brasil ou quem sabe ele possa trocar de sigla, mas independente a isto, hoje o progressista é governo. O Ademir chegou a declarar que essa decisão em fazer parte do governo municipal foi tomada por meia dúzia, que na verdade ele falou meia dúzia, mas é meia dúzia de 3 ali que decidiu isso. Então essa declaração é incorreta, Claudinho? Totalmente incorreta, tanto que se essa meia dúzia de 3, uma coisa assim que ele falou, como eu te falei, a executiva ela é composta por mais de 22 membros e mais de 90% foram favoráveis. Não somente a aliança do governo, quando também consultamos da possibilidade de estar apoiando alguém do nosso partido, que era o Anderson, em março, né, quando iniciamos as conversas, também praticamente 100% foi favorável ao apoio ao Anderson Bento Maria. Então não sei de onde surgiu essa conversa de uma possibilidade de uma aliança com o MDB. Ela inexiste. Opa, perdão. Se me permita, eu queria pegar um gancho dessa palavra, até para contribuir, dizer que assim, o progressista faz parte do governo hoje municipal, está junto com o prefeito Márcio, né? Tá aí fazendo um baita trabalho, um grande trabalho, o Claudinho como secretário, o Carlinhos na Câmara de Vereadores, o pessoal que está ajudando aí junto à administração municipal. E como o Claudinho falou, foram 26 dos 29 na época que tomaram essa decisão, né? E os números foram aí, as urnas mostraram a força que o partido tem, a força que essa meia dúzia de 3 tem, digamos assim, entendeu? Então eles provaram por A mais B, das lideranças que eles têm aqui no município, a força, o conhecimento que eles têm, a abertura que eles têm em cada entidade, em cada empresa, né, cada comércio aqui, e vai participar sim do processo eleitoral, mas junto à administração municipal, junto ao governo Márcio Halber, né? E quem sabe podendo ainda compor a majoritária, que é uma das vontades, e a gente vai conduzir esse processo, ajudando nesse processo para que alguém do nosso partido esteja junto na majoritária lá na eleição 2024. Fala-se muito no nome do Tadeu no PP. Há alguma conversa já? Quem sabe, né? Então, o pleito está vai começar a partir de janeiro, acredito eu. Então as conversas vão avançar e a gente em grupo vai decidir quem serão os nomes. E o Esperafico, Claudinho, ele se posiciona em relação a isso, interfere, já que ele durante muito tempo, inclusive nessa eleição, teve uma dobradinha com o Ademir. Ele tem faz algum tipo de intervenção aqui ou não? Não, tanto que ele sempre foi muito claro, tá? Ele não intervém nos municípios, cabe à executiva decidir o que é melhor. E assim foi feito na escolha da executiva desse ano, né, que estou como presidente a partir desse ano. Quem me antecedeu foi o Adriano Cótica, né, que era o passado presidente do Progressista. E assim será. Só que o próprio Dilceu Esperafico, agora nessa eleição, demonstrou para ele quem é quem trabalhou para ele, quem fez o Dilceu Esperafico fazer essa expressividade de voto, mesmo que não atendeu às nossas expectativas. Mas quem trabalhou para o Dilceu aqui em Marechal Cândido Rondon foi somente o progressista. Então, acho que ele entendeu esse cenário, inclusive já conversou de uma forma informal comigo, com o próprio Anderson, com outros componentes do partido, que a decisão do partido será respeitada. E até para não ser injusto, antes acabei comentando o nome de outros suplentes e acabei esquecendo o nome do Elias, que também se somou nesse trabalho em conjunto, que faz também um trabalho espetacular aí. Às vezes, quem sabe nos bastidores não aparece tanto, mas é um menino que faz um trabalho diferenciado. Claudinho, muitas vezes os partidos eles têm mais que um nome que almeja, né? De repente concorrer e tudo mais. No PP, há mais que um nome interessado nas eleições de 2024? Não tem alguém que tenha interesse. Eu acho que isso tem que acontecer de forma natural. E assim, eu levo isso para mim. Eu nunca desejei ser vereador. Eu nunca quis ser vereador ou impus isso. E sim, as pessoas que nos rodeiam viram essa possibilidade e assim a gente o fez.
Então, tivemos êxito na primeira eleição como vereador, fomos presidente da Câmara de Vereadores, se reelegemos como vereador, aí tive o convite por parte do Márcio Halber para assumir a Proem e estou muito feliz. Importante falar isso. Eu me sinto realizado hoje estando à frente da Proem. O Márcio nos dá a liberdade de a gente fazer da forma que a gente quer, sempre respeitando os limites, até porque é uma função diferente e nova. Então, quem me antecedeu tem mais história, sabe como que as coisas funcionam e assim está sendo. O Márcio sempre fala nas entrevistas dele, quando questionado sobre, né, quem que vai ser ou não vai ser os nomes que estão surgindo. Ele sempre diz, a pessoa que tem interesse, ela tem que colocar o seu nome, tem que se colocar, né? Você tem essa vontade de colocar o seu nome? Não vou esconder que não, tá? Desejo? Tenho, mas isso tem que ser de uma forma amplamente discutida, primeiramente dentro do próprio governo, não ser uma coisa imposta. Viu, Ana, se você me permita, o Claudinho demonstrou nesse processo eleitoral a liderança que ele tem na cidade. O Anderson chegou aqui em janeiro, o Anderson foi avalizado pela executiva do partido em março, e a partir de março nós começamos um trabalho num tempo muito curto aqui, onde o Claudinho abriu, junto com os demais que o Claudinho já citou, que são pessoas fantásticas do partido, mas sob o comando e a liderança dele, todas as portas dessas entidades, associações. Então ele demonstrou a força que ele tem aqui. Então é um nome forte do Partido Progressista, né? E as urnas provaram por A mais B a liderança que ele tem na cidade. Fazer 4.000 votos para um candidato aqui que talvez até março era desconhecido, ou pela proximidade que tinha, né, morando a 20 e poucos quilômetros, mas que demonstra a força, né, a expertise que ele teve, a forma como ele conseguiu conduzir esse processo, juntamente com os demais do grupo, cada um puxando uma frente de trabalho aqui, outra lá, um na cidade, outro no interior, outro no comércio, né, outro com outra relação com tal e tal entidade, né, se conduziu a esse processo de fazer os 3.929 votos. E isso é muito importante. Com certeza o prefeito Márcio vai levar em consideração isso na hora que escolher o nome que vai compor a majoritária ou próprio, né, a proporcional depois na chapa de vereadores. Bom, e vale destacar que as executivas nacionais do PP e do União Brasil estão avaliando a possibilidade de fusão. De fazer uma fusão. Se isso avançar, então acaba de vez a possibilidade. Se consolida de vez a união e a aliança entre União Brasil e Progressistas aqui em Marechal Cândido Rondon. E aí de vez o PP, o futuro partido, não vai estar então com o MDB, né? Eu acho, independente disso acontecer ou não, eu não vejo isso uma possibilidade. É isso. Eu acho que eles estão bem alinhados, hein? Estão bem alinhados mesmo. Eu gostaria de agradecer muito a visita, Anderson, Claudinho, mais uma vez ao Jornal Presente. Ana, muito obrigada também por conduzir aqui a entrevista comigo. Obrigada a presença do Claudinho, do Anderson, e pelo jeito a gente vai conversar bastante com eles ainda, né? Depender da disposição que eles têm aí no cenário político. É isso, gente, obrigada. Quem tem que agradecer somos nós, né? Vocês, indiferente o momento, sempre nos dão a oportunidade de estar aqui juntamente com vocês, levando as propostas também do município, principalmente agora nesse pleito eleitoral, onde o Anderson teve a oportunidade de vir aqui e trazer as suas propostas, e agora voltando aqui, retornando, dando uma satisfação e um agradecimento a todos os munícipes. E não é diferente de minha parte, o agradecimento a vocês, ao Jornal Presente como um todo, e em especial aos rondonenses. E se vocês me permitem, eu também queria agradecer imensamente o carinho de vocês aqui, a abertura que vocês sempre me deram aqui, enquanto ainda prefeito de Maripá, enquanto pré-candidato, enquanto candidato e agora não mais candidato, mas trazer palavras de agradecimento a toda a imprensa aqui de Marechal Presente, a todos os rondonenses que nos receberam, que nos acolheram, tiraram um tempinho para ouvir o Anderson falar um pouco, a cada um da nossa equipe que entregou as nossas colinhas, o nosso folheto, o nosso material, levou a nossa mensagem aos 4 cantos, organizou reuniões, né, para que a gente pudesse levar essa mensagem. Fica aqui o meu reconhecimento, o meu agradecimento. O voto de vocês não foi em vão, pode ter certeza disso. Nós plantamos uma semente e, se Deus quiser, nós vamos colher muito frutos com essa semente que nós plantamos, e eu quero voltar aqui ainda como deputado estadual dessa cidade. Vou mostrar um trabalho diferenciado daqui para frente, porque a sociedade me abraçou, me deu essa oportunidade, quero se fazer muito presente. Me convidem para estar aqui nos eventos, em reuniões, em discussões.
quero contribuir muito com a cidade de Marechal Rondon e buscar cada vez mais esse espaço aqui para consolidar ainda mais 2026. Ele tomou gosto pela política. Muito bem, internautas. Muito obrigada a todos vocês por nos acompanharem e uma boa tarde.